bem, então Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo de número 21. O texto está projetado aqui, você pode acompanhar, né, aqui na frente, na projeção, ou então acompanhar aí na sua Bíblia. O texto diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos ter mais um instante de oração, meus irmãos e irmãs. Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, ter um tempo aí para conversar com Deus. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor e é necessário que a gente peça, né, a instrução do Espírito Santo na nossa vida. Então peça para que o Espírito Santo fale com você nessa noite, fale ao seu coração, para que nós possamos sair daqui transformados pela ação do Espírito e pelo conhecimento da palavra de Deus. Pai, nós louvamos ao Senhor por sabermos que o Senhor está aqui presente e foi o Teu Espírito Santo que nos trouxe aqui essa noite para termos esse encontro precioso com o Senhor, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem quebrado as correntes, as amarras que muitas vezes nos distanciam do Senhor, para estarmos aqui na Tua presença e recebermos, ó Pai, as Tuas bênçãos sobre nós. Agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Agradecemos, ó Pai, pela salvação que nós temos também em Cristo Jesus, mediante a fé. Nós Te louvamos, ó Pai, por essa certeza que nós temos, que nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados, mas desfrutamos, ó Pai, da vida plena que só o Senhor pode dar. Mas Te pedimos também, ó Pai, que nesse instante nós possamos compreender ainda mais a Tua vontade, compreender mais, ó Pai, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós enquanto Teu povo. Que o Senhor esteja, Senhor, através do Teu Espírito Santo também transformando as nossas vidas, que o Senhor mesmo esteja também convertendo os nossos corações a Ti. Ó Pai, que de fato nós possamos ter um mover especial do Teu Espírito Santo na nossa vida, para que possamos nos encher de Ti e nos esvaziarmos de nós mesmos. Fala conosco, Pai, nesse instante, fala aos nossos corações, às nossas mentes, que nós não só entendamos a Tua palavra, mas também possamos aplicá-la na nossa vida, que isso também gere esperança para que possamos viver sempre de acordo, ó Pai, com a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa-nos, ó Pai, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós vivemos no Paraná. E o Paraná é uma terra onde a gente não precisa andar muito para encontrar propriedades rurais, não é mesmo?
Não é preciso, às vezes, como em São Paulo, às vezes andar quilômetros e quilômetros para nós encontrarmos um pedaço de plantação, uma pessoa que mora na zona rural. O Paraná ainda guarda muito, né, das suas propriedades rurais. E eu já ouvi dizer que aqui no passado, né, muitas pessoas, muitas famílias foram contempladas com algum pedaço de terra. E eu queria que você imaginasse nesse instante que uma família ganhou um pedaço de terra, uma propriedade rural. E dentre as propriedades rurais que estavam se doando na ocasião, a propriedade que essa família ganhou era talvez a propriedade mais bonita e também com a terra mais fértil. E essa família começou a viver nessa propriedade. E ali eles cresceram, né, multiplicaram-se como casal, como família. Ali eles sobreviveram, ali eles plantaram, ali eles colheram. Ali eles conseguiram tirar também, né, alguma coisa especial para a família, construíram a sua casa, conquistaram alguns bens, enfim, né, eles fizeram um bom uso da terra que eles ganharam, da propriedade que eles ganharam. E depois que eles envelheceram, né, o primeiro casal, a primeira família, envelheceram, morreram, essa propriedade foi passando para as futuras gerações, né, para os filhos, e os filhos continuaram a viver nessas propriedades, desfrutando, né, dessa terra maravilhosa, terra fértil, uma terra rica, uma terra linda, e eles viveram ali, né, desfrutando daquilo que a primeira família que tinha ganhado essa terra foi passando para eles. Mas, de repente, uma dessas gerações, um dos filhos dessa família, descobriu que existia um problema crônico nas gerações que foram vivendo depois da primeira família que esteve na propriedade. As famílias ficavam muito doentes, as famílias perdiam entes queridos, as plantações começaram a não vingar mais, até que chegou no momento que a coisa quase foi insuportável. Essa geração de filhos, né, que vieram um pouco depois da primeira família, perceberam que os filhos ficavam doentes com facilidade, as pessoas morriam muito novas, as plantações morriam e não vingavam, ou seja, a terra começou a ficar uma terra problemática, ainda que era uma terra muito bonita. E aí o que essa geração descobriu? Eles foram examinar, foram pesquisar e descobriram que a primeira família que havia morado naquela terra, naquela propriedade rural, a primeira família que tinha ganhado aquela terra, para sobreviver, eles aplicaram muito veneno na plantação. E foi tanto veneno que eles contaminaram a terra de uma maneira única, que além de deixar como herança para as futuras gerações a terra, eles também deixaram o veneno que era fatal. E era justamente esse veneno que junto da terra vinha passando de geração em geração, ia também contaminando as famílias e provocando morte nas pessoas e também um desastre, né, uma catástrofe também em relação à terra, em relação às plantações. Quando a gente olha essa realidade rural e dessa história que eu acabei de olhar, é assim que nós entendemos o que Paulo está traduzindo aqui também no texto de Romanos capítulo 5, de 12 a 21. Porque o que Paulo está dizendo para cada um de nós é que o primeiro ou a primeira família habitante da terra, além de deixar de herança para cada um de nós a terra, né, o jardim do Éden, nos deixou também um veneno mortal. E esse veneno, ao longo do tempo, vem não só destruindo as plantações, aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho, mas também tem o poder, inclusive, de destruir as nossas próprias vidas. E assim como na história, uma geração reconheceu o problema que tinha acontecido com a primeira família, assim também nós, quando olhamos para o texto bíblico, descobrimos que nós somos doentes, que nós somos pessoas frágeis, que nós temos uma terra contaminada, que os nossos relacionamentos são contaminados, porque junto com essa terra maravilhosa que veio também um veneno mortal para as nossas vidas. E é interessante que o texto bíblico diz que isso foi nos dado por um primeiro Adão, ou seja, a primeira família, Adão e Eva, passou isso a toda a humanidade. Mas também o texto nos diz que uma pessoa dessa família, um descendente dessa família, né, alguém muito especial, chamado aqui no texto de segundo Adão, ele veio trazendo um antídoto para esse veneno fatal, para que nós não mais morrêssemos, para que nós não mais colhêssemos as consequências desse veneno, mas para que nós fôssemos sarados, curados, recuperados e desfrutássemos de uma nova vida. É sobre isso, meus irmãos e irmãs, que nós vamos falar hoje, né? A insistência de Paulo para que a gente entenda o movimento, né, de como o pecado invadiu a vida humana, os nossos relacionamentos, o movimento de como Deus, né, na sua ira, provoca também a justiça através de Jesus Cristo, é importante que esteja bem firme no nosso coração, porque não existe evangelho, e olha como isso é forte, se a gente não reconhece
que o veneno está entre nós. Não existe poder de cura e nem poder de salvação quando nós não reconhecemos que esse veneno que foi passado pela primeira geração, pela primeira família que morou na terra, foi passado para nós. E se a gente não, fazer uso do antídoto que está no segundo Adão, nós jamais poderemos superar, esse veneno, e nós jamais também poderemos superar as consequências desse veneno. Por isso, meus irmãos e irmãs, nessa noite, mais uma vez, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre essa realidade que nós temos pecaminosa, de como esse veneno chegou até nós e de como também Deus preparou no seu infinito amor um plano para que nós pudéssemos ser salvos desse veneno. E a primeira coisa, então, que nós queremos conversar com os irmãos um pouquinho mais profundamente é sobre como, de fato, essa herança venenosa chegou até nós e como o apóstolo Paulo explica isso para a nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que quando nós começamos o estudo da carta de Paulo aos Romanos, quando chegamos lá no capítulo 1, versículo 18, nós fizemos uso de um pensador, um teólogo reformado do século XX, chamado Karl Barth, que dizia que é impossível pregar o evangelho sem ao mesmo tempo nós pregarmos a respeito do pecado ou da ira de Deus. É nesse sentido que Paulo continua se esforçando para que a igreja de Roma, assim como também a cada um de nós que fazemos parte da igreja de Cristo na atualidade, entendamos a nossa condição pecadora. Ele vai dizer logo no início desse trecho que nós lemos, ali no versículo 12, ele diz assim: porque por um só homem entrou o pecado no mundo. Existe uma consciência que é uma meia-verdade na nossa vida de que os pecados são individuais. E de fato, ninguém nos obriga a pecar e a gente não pega o pecado de ninguém. Mas dentro da ideia do texto bíblico, nós recebemos como herança um pecado original, um pecado que não é nosso, mas que nos veio como herança, que era justamente da primeira família que habitou essa terra, Adão e Eva. E é interessante que dentro da doutrina do pecado original, todos os seres humanos foram contaminados. E essa contaminação foi tão forte desse veneno que veio até nós, que nós fomos impossibilitados de buscarmos a Deus por iniciativa própria. Porque esse veneno é tão forte, é tão poderoso, que fez a gente não só mais olhar para Deus, como acontecia no jardim, e fez com que a gente passasse a olhar mais para as coisas ruins, mais para o mal. Essa é a doutrina que nós conhecemos como pecado original, e quando a gente vai falar sobre o pecado original, a gente tem que entender que nós não estamos falando apenas dos pecados que acontecem como consequência das nossas ações, das nossas atitudes, mas o pecado original se refere, na verdade, à representação que nós temos da maldade em um homem apenas chamado Adão. A partir de Adão, representando a humanidade, todos nós fomos condenados e contaminados com esse pecado. O que o apóstolo Paulo vai dizer é que a partir de Adão, o pecado entrou no mundo e também passou às suas futuras gerações. A Bíblia é clara em dizer que nós somos filhos de Adão. Todas as vezes que nós falamos sobre humanidade na Bíblia, ela fala que nós somos filhos de Adão. E sendo filhos de Adão, ou seja, a humanidade, nós também somos alvos desse veneno que veio como herança na nossa vida. É justamente isso que, por exemplo, João Calvino diz. Ele diz o seguinte: João Calvino, reformador do século XVI, lá em 1540, escrevendo nas Institutas da Religião, ele já tinha essa consciência e dizia o seguinte: em Adão, nós não apenas sofremos as consequências do pecado, mas somos constituídos pecadores. A culpa de Adão é imputada a toda a humanidade. O que João Calvino estava dizendo é que não só nós recebemos as consequências desse veneno, mas como também nós somos os causadores desse veneno na terra. Não foi só Adão e Eva que contaminou a terra, mas como herança nós somos vistos também como culpados desse veneno. Portanto, Adão é aquele que representa o pecado da humanidade. E da mesma forma nós colhemos como herança esse pecado porque somos filhos de Adão. Não temos como cortar o nosso laço de relacionamento familiar. E aí então a consequência maior desse pecado, a consequência maior do pecado original que nós encontramos é justamente a morte do ser humano. Mas não a morte física apenas, e sim também a morte espiritual. E quando o texto bíblico está falando sobre isso, ele está dizendo que nós não só morremos fisicamente por conta do pecado, porque agora a gente já não está mais no jardim do Éden, não tem mais a árvore da vida para nós comermos do fruto, mas também nós perdemos a nossa relação com Deus. Esse veneno foi tão poderoso que, como consequência, ele não só nos tira a vida física, mas também nos tira da vida espiritual, porque ele nos distancia de Deus. E é isso que Paulo está se esforçando para explicar para a igreja de Roma e para nós também,
que nós vivemos numa condição de pecado original. Ou seja, não são só os nossos pecados individuais que contam no nosso julgamento, mas também a nossa herança pecaminosa, aquilo que a nossa família fez, aquilo que a humanidade tem feito. Agora, o que isso tem a ver de maneira prática com a nossa vida? É simples, meus irmãos. Nós que somos cristãos, nós temos uma forma de olhar para os problemas da nossa sociedade. Nós entendemos que os problemas que acontecem, de pessoas dependentes de álcool, dependentes de vícios em drogas, nós entendemos que jovens que muitas vezes andam perdidos, querendo só se desfrutar dos prazeres dessa vida, nós entendemos que a corrupção que existe no nosso país em todas as esferas, nós entendemos que a injustiça que está colocada na nossa sociedade, nós entendemos que toda a violência que é praticada de ser humano para ser humano, ou do ser humano para com a natureza, nós entendemos que tudo isso que existe de ruim no nosso meio tem nome e tem sobrenome, É pecado original. Tudo isso que nós vivemos de ruim nos nossos dias é fruto desse veneno que foi implantado lá no começo dos dias. Isso é importante, meus irmãos, porque muitas vezes as brigas que têm acontecido no nosso meio não levam em consideração aquilo que realmente é importante. Muitas vezes nós estamos brigando porque nós achamos que o problema que nós estamos vivendo de violência, de injustiça social, de jovens entregues às drogas, de pessoas que estão viciadas, nós achamos que esses problemas são problemas políticos, ideológicos, sistêmicos dos nossos dias. Mas, biblicamente falando, esse problema não é um problema que foi colocado por um sistema político, uma ideologia, uma filosofia. Biblicamente falando, esses problemas todos estão ou têm como raiz o pecado original. Isso deveria fazer a gente entender que a nossa luta não é contra sistemas políticos, a nossa luta não é contra uma filosofia, a nossa luta, falando numa linguagem bíblica, não é contra a carne ou contra sangue, mas a nossa luta é contra o pecado que entrou lá na primeira família e como veneno foi passando de geração em geração. Se você de fato quer resolver problemas na sua existência, problemas na nossa sociedade, problemas na vida do ser humano, você precisa levar em consideração o pecado original. Não há como nós criarmos um sistema perfeito, não há como a gente adotar na nossa vida uma ideologia perfeita, não é como a gente escolher um político perfeito que vai resolver os problemas. A única forma de nós resolvermos o problema é justamente olhando para o antídoto. E aí então eu queria passar para o segundo ponto da nossa reflexão. Se a gente entende que existe um veneno que foi sendo passado de geração em geração e que contaminou todo mundo e que criou esse sistema tão ruim que muitas vezes a gente critica tanto, a gente deveria também conhecer o antídoto. E o antídoto que está posto aí no texto, do versículo 15 ao versículo 17, é justamente a graça superabundante que nós encontramos no presente incomparável que é Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, que também desde o capítulo 1, Paulo tem feito um esforço extraordinário para tentar fazer a gente entender que só existe uma solução para o problema do ser humano. Não é capitalismo, não é comunismo, não é uma ideologia de direita, não é uma ideologia de esquerda, não é uma ideologia de centro, não é uma filosofia antiga, não é uma filosofia moderna, não é o conhecimento de alguma disciplina da vida, não é uma formação acadêmica, não é a educação, porque é uma das coisas que a gente pensa, educação também é importante, não quero diminuir a importância da educação, mas nós só podemos corrigir o problema do pecado original com Jesus Cristo. Ele, de fato, é o segundo Adão, segundo o texto bíblico, que tem o poder, de maneira representativa, assim como o primeiro Adão, de tirar todo o pecado do mundo. Mas aqui tem uma curiosidade interessante, porque o texto não vai falar que Jesus Cristo, como segundo Adão, veio de maneira simétrica reverter aquilo que o pecado fez. E olha como isso é interessante. Paulo não está dizendo que por meio do primeiro Adão o veneno entrou e por meio do segundo Adão o pecado foi retirado. Mas ele está dizendo que aonde teve o pecado, ou onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. E aqui é uma coisa interessante, meus irmãos, que muitas vezes a gente não entende. Jesus não veio de maneira simétrica anular aquilo que Adão fez. Ou seja, Jesus veio fazer além do que apenas anular o pecado de Adão. Segundo o texto bíblico, nós entendemos que além da cura que nós encontramos em Jesus Cristo, além da salvação que nós encontramos em Jesus Cristo, nós encontramos também em Jesus Cristo o padrão perfeito de uma pessoa humana.
nós encontramos o padrão perfeito daquilo que Deus quer que a gente viva enquanto seres humanos. Porque veja só, se no primeiro Adão nós encontramos ofensa, e aí a gente, a partir do exemplo do primeiro Adão, que é da nossa família, a gente vive em ofensa, no segundo Adão nós encontramos o dom perfeito de Deus gratuito, de alguém que não mais rege os seus relacionamentos, e a gente conversou isso na semana passada, a partir de ofensa ou a partir de dívida, mas rege os seus relacionamentos a partir da graça. Se no primeiro Adão nós encontramos condenação, no segundo Adão nós encontramos justificação. Se no primeiro Adão a gente encontra morte, no segundo Adão a gente encontra vida. Se no primeiro Adão a gente encontra desobediência, no segundo Adão a gente encontra obediência. Se no primeiro Adão a gente encontra juízo, no segundo Adão a gente encontra a graça salvadora de Deus. A ideia que está sendo posta aqui é que aquilo que o pecado fez conosco, esse veneno poderoso que entrou na nossa vida, não chega nem perto daquilo que Deus fez a partir do segundo Adão para a nossa vida. A graça de Jesus é muito mais poderosa que o veneno que foi aplicado na nossa vida. Como é que a gente explica isso de uma maneira mais compreensível para vocês? Eu estava pensando, num exemplo que ficasse mais fácil. É como se a gente estivesse doente por conta do veneno, e a gente fosse no médico, e chegando no médico, o médico receitasse um remédio para nós, que não só nos curasse do veneno, mas também nos trouxesse dias a mais de vida. Entende? Não só cura a doença, mas ele melhora a saúde. Não só nos tira o poder do veneno dentro de nós, mas nos dá a vida eterna. Não só tem o poder de tirar, o pecado do nosso coração, esse veneno da nossa vida, como também ele melhora os demais órgãos, nos deixa mais felizes, mais atentos, mais vivos. Ou seja, Jesus não só nos livra do pecado, como ele também nos dá uma vida abundante. Consegue compreender isso, meus irmãos? A ideia do que Paulo está dizendo aqui é que o primeiro Adão nos trouxe uma vida penosa, difícil, com as consequências desse veneno, mas em Jesus Cristo nós criamos uma nova perspectiva, ou temos uma nova perspectiva, uma nova maneira de vivermos a vida, que vai muito além daquilo que o primeiro Adão pôde oferecer para nós. Em Jesus nós temos vida, e a temos em abundância. Portanto, o presente que Deus nos dá não é um presente simétrico, Ou seja, o pecado está aqui, o remédio está aqui, anulou o pecado, acabou, não. Além de nos curar do pecado, Jesus Cristo nos deu uma vida nova. E aí então vem o terceiro ponto de reflexão, que é importante a gente pensar nessa noite, que essa obediência de Jesus, ela restaura e também traz o reinado eterno de graça para a nossa vida. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Significa que o cristão, ele não vive à espera do céu, mas ele começa a viver o céu aqui na terra. Olha só que coisa curiosa. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente não ora dizendo: Senhor, que um dia, quando nós chegarmos no lar celestial, a Tua vontade seja feita na nossa vida. Mas quando a gente ora o Pai Nosso, e a gente entende o Pai Nosso, e a gente começa a praticar o Pai Nosso como uma oração do nosso dia a dia, a gente é lembrado que a vontade de Deus que é feita no céu, passa também a ser feita onde? Aqui na terra. Isso significa, meus irmãos, que a justificação não só nos livra do veneno da terra original, da família original, mas a justificação do segundo Adão, a justificação que a gente encontra em Cristo Jesus, não só nos limpa do erro que foi cometido, mas também nos revela uma nova vida que Deus já está preparando para nós. Eu sempre brinco, se a gente não sabe viver o reino de Deus aqui, porque a gente almeja tanto vivermos o reino de Deus para a eternidade. O verdadeiro cristão que é visitado pela graça de Jesus, que entende a justificação, entende a cura que foi praticada em nós por conta do pecado original, ele também entende que Deus providenciou para nós uma vida nova. Nós já não somos mais ímpios, mas nós somos chamados de justos. E por que somos chamados de justos? Porque o que é impresso agora no nosso coração não é mais a imagem do primeiro Adão, mas o que é impresso no nosso coração é a imagem do segundo Adão. Em Jesus, Deus não só nos livra do pecado original, não só nos livra do primeiro veneno lá da primeira família, mas em Jesus nós somos feitos novas criaturas. E aí a gente passa a viver uma realidade muito diferente, que a gente costumeiramente chama na nossa vida de santificação. O que é a santificação, meus irmãos? A santificação é a ideia e a certeza que nós temos que o antídoto que foi praticado na nossa vida nos fez ter uma nova realidade.
A gente não vive mais com as consequências daquele pecado original em nós, mas nós vivemos agora com a certeza da graça de Cristo agindo no nosso coração e nos fazendo a cada dia mais parecidos com Ele. Não adianta eu falar de justificação pensando na vida futura, se eu não aprendi aquilo que Deus tem feito na minha vida no aqui e agora. A justificação não tem efeitos apenas futuros, mas a justificação tem efeitos na nossa vida agora. O reino de Deus já está entre nós. É reconhecer o pecado original, mas é ter a certeza que a graça de Deus é muito maior do que o pecado original e nos traz uma vida que é muito melhor do que aquela vida que teve a primeira família. Nem mesmo se a primeira família não tivesse pecado, segundo alguns teólogos estudiosos, eles teriam conseguido criar uma sociedade, uma humanidade, um reino tão perfeito quanto aquilo que Deus está oferecendo a cada um de nós. Um reino onde nós não somos mais guiados pelos desejos e pelas mazelas que foram trazidas sobre nós pelo pecado original, mas um reino que é criado em nós para que nós possamos viver em amor, assim como também Jesus nos amou. Para terminar, meus irmãos e irmãs, eu queria trazer duas frases que eu acredito que trazem aí um resumo daquilo que nós trabalhamos até aqui. A primeira frase de João Calvino, e diz assim, também uma frase que foi escrita em 1540, na verdade foi uma frase que provavelmente foi escrita antes, né? Porque em 1540 foi a publicação das Institutas da religião. Mas Calvino, o reformador, escreveu assim: a cruz não é um mero evento histórico, é o divisor de águas cósmico que redefine toda a linhagem humana. O que Calvino estava querendo dizer é que a cruz foi tão poderosa, o sacrifício de Jesus foi tão poderoso, que ele redefiniu a nossa forma de viver. Nós não vivemos mais como a primeira família. Nós vivemos agora segundo os padrões de Cristo na nossa vida. Todo que é justificado, todo aquele que entende que teve esse veneno original, mas que o antídoto está em Cristo, nós passamos a viver uma vida nova. E a segunda frase, N.T. Wright, talvez um dos teólogos mais importantes do século 21, ele diz o seguinte sobre esse texto: o evangelho não é apenas sobre ir para o céu quando morrermos, mas sobre o céu vindo à terra através de Cristo, transformando nossa realidade presente. A gente precisa compreender que a gente já está vivendo o reino de Deus. Não é pensar, o reino de Deus vai acontecer um dia e ele vai ser maravilhoso, lá nós vamos desfrutar da glória de Deus. Não, nós precisamos, como pessoas justificadas, aprendermos a vivermos o reino agora. E aí a pergunta que eu tenho para deixar para você nessa noite, para a sua reflexão, é o seguinte: como saber que você, sendo salvo, sendo justificado, tem mudado a sua vida? Qual é o impacto disso na sua existência? Qual é o impacto disso nos teus relacionamentos? Saber que o céu não está distante, mas o céu te acompanha no seu dia a dia. Pare para pensar, a sua casa se parece mais com o céu ou com o inferno? A sua casa, trazendo aqui na linguagem que nós acabamos de ler, porque a gente fica assustado quando a gente fala de inferno, e a ideia de inferno, biblicamente falando, é a ideia de estarmos distantes de Deus. Eu queria só perguntar então, de uma maneira mais leve, a sua casa se parece mais com o primeiro Adão ou com o segundo Adão? Também olhando para a nossa vida, você se parece mais com o primeiro Adão ou com o segundo Adão? O que isso tem impactado no seu trabalho? O que isso tem impactado nos seus relacionamentos? Demonstra se de fato esse antídoto foi colocado na sua vida. Como eu posso ter certeza desse antídoto? Como eu posso ter certeza da justificação de Cristo na minha vida? É simples. Você se parece mais com o primeiro Adão ou com o segundo Adão? Você, quando trata as pessoas, se parece mais com o primeiro Adão, que se esconde e percebe a sua vergonha, a vergonha do outro, a sua nudez? Ou se parece mais com o segundo Adão, que mostra de maneira ampla, de fato, o seu grande amor? Parece com aquele primeiro Adão que está mais preocupado em julgar o outro, Foi a mulher que o Senhor me deu que me fez pecar. Ou está como o segundo Adão, que toma sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados e nos traz salvação? Quem é você, meu irmão? O primeiro Adão ou o segundo Adão? Nós temos o privilégio de estarmos estudando a carta de Paulo aos Romanos e entendendo a nossa condição pecadora. Mas temos o privilégio ainda maior de entendermos que existe um antídoto para toda essa realidade que nós vivemos. Se a gente quer que a nossa sociedade mude,
que a nossa sociedade seja menos violenta, que a nossa sociedade seja mais justa, que a nossa sociedade não tenha brigas, né? Que são brigas que não levam a gente para lugar nenhum, de posição política, ideologia, partido A, partido B, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para o noroeste, para o sudeste, se a gente acredita numa filosofia, se a gente deve acreditar em outra filosofia, se a gente deve seguir um comportamento moral X, se a gente deve ser motivado pelos livros de autoajuda. Não, se você acredita mesmo que a nossa sociedade vai depender dessas coisas, você vai ser frustrado na sua forma de acreditar e a sua esperança vai ser vã. Mas se você acredita que existe de fato alguém que é muito superior a isso e que pode dar solução para o problema que nós vivemos enquanto seres humanos, então você entendeu o texto bíblico, você está entendendo quem é o segundo Adão e você precisa, na sua vida, cada dia mais se parecer com Cristo, para que a luz também chegue nos lugares onde tem mais trevas. Às vezes é no seu trabalho, às vezes é na sua casa, às vezes é nos seus relacionamentos. Os justificados são justos que levam justificação. Que você saia daqui, meu irmão, minha irmã, crendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se na sua vida superabundou a graça, haja como se isso de fato fosse verdade, porque é, né? Chegue na sua casa e agradeça, porque o céu está lá. Chegue no seu trabalho e agradeça, porque o céu está lá. Chegue na sua escola e agradeça, porque o céu está lá. Porque onde você está é a demonstração clara que o reino de Deus também ali chegou. Você, como justificado, justo, é aquele que leva também o reino de Deus, para que as pessoas possam perceber que Deus está fazendo em Cristo, não só a salvação, mas também uma nova sociedade a partir de novas criaturas. Curva a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos. Queria que você, nesse instante, pudesse assentar, né, a palavra no seu coração, o ensinamento, que você pudesse compreender aquilo que Deus está fazendo de tão glorioso, tão precioso, tão grandioso na nossa vida. É interessante como o apóstolo Paulo investe tanto tempo explicando sobre isso, porque muitas vezes nós temos uma dificuldade gigantesca de entendermos o quanto nós precisamos desse antídoto chamado Jesus Cristo. Nós insistimos em dizer, nós não somos parecidos com Adão, mesmo sendo filhos de Adão. E a ideia é que nós precisamos experimentar do segundo Adão, para eliminarmos da nossa vida o veneno que foi passado para nós a partir do primeiro Adão. É confessando que nós somos fracos e parecidos com o primeiro Adão, que nós nos apropriamos daquilo que o segundo Adão fez por nós na cruz. Enquanto você estiver orando, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, transforme seu coração, faça com que o céu aconteça, né? Que o reino de Deus exista já nessa nova realidade presente na sua vida, nós também estaremos nesse tempo de oração cantando ao Senhor. Seu amor é forte, insuperável, é o
maravilhosa. Amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. O Senhor fez por nós, ó Pai. Como nós temos visto no texto bíblico, não há mérito nenhum em nós. Não é nós, ou não somos nós, que devemos ser exaltados pela salvação e pela cura do veneno do pecado original. Mas toda a honra, toda a glória, todo louvor devem ser rendidos ao Senhor Jesus, que entregou a sua vida na cruz e tomou a nossa cruz, o nosso lugar, ó Pai. Nós te louvamos pelo sacrifício de Cristo que nos traz a paz. Mas nós queremos, ó Pai, nesse instante também, tocados pela Tua palavra, pensarmos que muitas vezes nós ainda temos a tendência de queremos beber o veneno dessa terra, ó Pai. Ou nós enxergamos muitas pessoas querendo beber esse veneno e colher frutos positivos, frutos de vida na sua caminhada, ó Pai. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor afaste de nós todo o pecado e gere em cada um de nós, ó Pai, essa vida abundante, marcada não mais, ó Pai, pelo reflexo do primeiro Adão, mas marcado, ó Pai, pelo reflexo de Cristo em nós. É assim que nós também lemos na Tua palavra, que nós precisamos crescer para que alcancemos a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Que a cada dia, ó Pai, na nossa vida, esse veneno fique mais longe, que ele faça menos o efeito, e que nós possamos a cada dia mais nos parecermos com Jesus e tocados, cheios pela graça maravilhosa que nós encontramos nele. Que o Senhor faça o nosso coração, ó Pai, transbordar dessa maravilhosa graça. E quando saiamos daqui, ó Pai, possamos ir para os nossos lares e percebemos que o céu está presente, o reino do Senhor está presente entre nós. Que nós, quando formos viver essa semana no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, que as pessoas vejam a beleza de Cristo em nós, ó Pai. Que a imagem do primeiro Adão fique esquecida, porque convém que nós diminuamos para que Cristo cresça em nós, ó Pai. Que nós possamos ser reflexos do Senhor. Que nós possamos ser sal e luz desse mundo, para mostrarmos, ó Pai, que o mundo tem jeito, a humanidade tem jeito, que nós conhecemos um antídoto, um único antídoto, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nos ensina, ó Pai, a compartilhar essa preciosidade com outras pessoas, para que elas também possam experimentar da nova criação que o Senhor está colocando e implantando no nosso meio. Abençoa, Pai, a nossa vida. Que o Senhor esteja conosco nessa semana, mas que o Senhor também faça de nós pessoas justificadas, justas, que de fato apontem para o reino que está entre nós. Essa, Senhor, é a nossa oração no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a tua família, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, uma excelente semana e nos vemos aí nos próximos trabalhos da nossa igreja.